Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Nem faz uma semana que a gente se viu, não é? A pessoa que é apegada, gente, a pessoa que é apegada a um monte de coisas. E aí, hoje, nessa DR de segunda, vocês sabem que eu gosto muito de leitura, né? Vocês sabem que eu quero trazer aqui possibilidades de leitura para você. E hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana para a gente conversar. Que tem tanta história para contar para gente. E é o seguinte, na semana passada, ela lançou um livro e eu não pude ir. Por quê? Justamente no dia do lançamento do livro, eu tinha aula. Estou terminando a psicologia, não é? Então aí, eu falei, vamos conversar aqui, vamos lá no DR de segunda para a gente falar um pouquinho de sentimento, de poesia, de livro. E eu tô com aqui ó, o meu exemplar maravilhoso, porque ela trouxe de presente para mim. Mas assim, primeira coisa, antes de chamar a minha convidada, quero ler uma coisa que ela escreveu no dia 29/11 de 2001. Vamos lá, abre aspas. O reflexo do mundo na alma perdida, oscilando entre a morte e a vida. Sou aquilo que me dizem. Vivo fantasias já criadas. Aceito passiva os conceitos. É o mundo que me cria, que me faz e que gira. Sou moldada numa forma já pronta. Cumpro horários, expectativas e bato ponto. É o mundo que me faz, que me compõe. É o mundo que reflete o que sou. Ou sou eu que giro o mundo? Gente, Indira, da onde é que saiu? 2001, você tinha 10 anos, Não, é isso? 2001, eu tinha 16 anos. 16 anos, não, essa fase é terrível, assim. E só observe qual é a próxima poesia. A Do próxima mesmo poesia, dia. O Giro. O Giro. Cansei de ser passiva. Quero correr contra o tempo, alcançar o inatingível, quero explodir de paixão, mesmo que por um único momento. Quero rasgar o véu da pureza e me deitar com a incerteza. Gente, e aí eu achei tão interessante, fui lá fuçar no Instagram dela, né? Dar uma olhadinha lá, tem tanta coisa bacana. Indira, seja bem-vinda ao DR de segunda. Muito obrigada, Tetê. Você é pura poesia. Ai, obrigada, fico feliz. A sua presença já é uma poesia. A poesia é um sentimento. É já verdade. te contaram isso? Já me contaram. E por isso todos nós somos poetas. Isso você também já sabia? Não, na verdade eu acho que eu não sou poetisa. Não. Na verdade tem que escrever. Todos somos. Todos somos. No meu olhar, já que a poesia é um sentimento, todo ser é capaz de sentir. Então todos somos poetas. Muito Depende bom. do seu olhar. É diferente de poema. Poema pode pedir uma estrutura, tem a questão de métrica, talvez. Mas a poesia, ela está em todo lugar. É você observar, se eu olhar para essa caneta e entender algo muito valioso dentro de mim, eu fiz poesia, mesmo que seja só no meu coração. Então, todos os dias fazemos poesias. Interessante. E me conta, procura lá o Instagram dela. Porque tem que ser Será que tem que ser assim? @será que tem que ser assim? Procura lá, porque tem muita coisa interessante dela. Indira Camargo Rassi, me fala um negócio aqui. Como é que era a criança Indira? Como é que surgiu? Porque você escreve com tanto sentimento, né? Eu até te falei quando a gente se encontrou, né? Você escreve coisas que eu sinto. Como é que começou isso? Como é que foi essa criação? Como é que foi a sua infância? Eu tenho muita vontade de saber, assim, sabe? Porque eu imagino, assim, tem algumas coisas assim, gente, me parece quando eu era, sei lá, entende? Como é que foi? Então, Tetê, eu não lembro de qualquer experiência de vida sem a poesia. Então, assim, eu não consigo nem falar, em tal momento. Não consigo. Eu entendi que eu era poeta aos 15 anos. Mas eu sempre tive a poesia, sempre tive esse olhar. Eu tive uma infância muito incrível, assim, muito boa, no sentido de infância mesmo. Cresci numa casa no setor sul, então era tudo muito mágico para mim. Eu sinto que eu vivia muito dentro de mim mesma.
eu tinha dificuldade de interações sociais. Na adolescência também. Embora quem me conheça só superficialmente não ache isso, mas eu sempre tive. Porque eu fingia, assim, plenitude, né? E dentro de mim tava sabe, aquele desespero. Que Eu até brinco. turbilhão. Se não me achassem bonita, ninguém nem ia perceber que eu tava ali, sabe? E muitas vezes eu nem queria que me vissem. Porque eu pego até esse... Eu achei uns papéis de aula de... Qualquer aula de matéria, assim. Aí tem poesia, assim, no canto. O tempo inteiro. Esse é meu jeito de ser. Eu não sei ser de outro jeito. Meu jeito Indira de ser no mundo é através de poesia. Muito interessante. E assim, eu queria saber, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a Indira falou que há um tempo atrás ela falou assim, vem extraterrestres, vem ETs, eu não sou desse mundo. Aí era a Indira aos 8 E anos de aí? idade. Aos 8 anos de 8 idade. anos de idade. Nessa casa que eu morei até uns 10 anos, assim, quase 11. Isso eu lembro muito, assim, eu olhava para o céu, eu sempre falei com Deus, sempre. Também não sei existir sem ter essa troca, porque tem troca. E eu falava, Deus, eu tô no lugar errado. Manda os ETs, manda eles virem me buscar. E às vezes eu via alguma coisa no céu, assim, não sei, às vezes um avião de longe, aí eu pensei, nossa, estão vindo, sabe assim? E aconteceu um momento tão lúdico na minha vida, esses dias, com a minha mãe. Porque esse processo todo meu de abrir o Instagram, eu abri em 2021, foi quando muita gente muito próximo de mim, Indira, você é poeta? Eu nem sabia disso. Não, porque eu não mostrava. E aí eu fui conhecendo cada dia mais eu conheço outras mulheres incríveis, pessoas, de modo geral, homens também, mas muitas mulheres, é uma rede muito forte de mulheres incríveis. E aí eu conversando com minha mãe, no carro, ela virou pra mim e falou assim, tá vendo, minha filha? Deus mandou os ETs. Olha que coisa mais linda. São essas conexões que parecem que são realmente de outro lugar, porque é uma coisa que é muito profunda. Então, eu vivo no meu dia essas conexões e eu sinto muito que é permissão, que eu me permito fluir a conexão, a poesia dessa conexão entre mulheres, entende? E uma coisa que eu vi aqui no seu Instagram, Tá. e assim, nós somos personas, né, gente? Lembra que a Sim. gente já falou aqui no DR de Segunda? Se você não se lembra, vai lá nos primeiros, quando veio a Maria Esther e a Maraísa, e a gente estava falando sobre qual persona você é nas redes sociais. Só que hoje nós somos muitas personas. E aí, gente, já peguei aqui, lá tá aqui no seu Instagram. Cristã, poeta, mãe, filósofa, cientista, poética. Como é que essas diferentes personas conseguem conversar? Então, eu acho que é um baile, né? É. De personas. Estudo Jung, gosto muito. Ah, sim. Sim, Jung eu li bastante. Sou Gestalt, mas Ai, que maravilha! a minha parada é Gestalt, mas respeito mais Eu fiz Jung, 3 tem muita semestres coisa. de psicologia na pandemia, na faculdade. Mesmo? Mas depois voltou presencial, eu não consegui acompanhar. É Mas complicado. estudei. Eu acho que não tem como se desvincular em nenhum momento de todas essas pessoas que somos dentro de nós mesmos, né? Então, assim, eu até, quando coloquei essa bio, eu coloquei na ordem do nascimento dessas personas. Então, cristã é a primeira, porque somos alma. Para mim, isso é nascer em Cristo já. Poeta, quem eu sou. Se eu não me engano, o segundo é mãe. Isso. É isso? Deixa eu ver. Eu fui mãe nova. Cristã, poeta, mãe, terceiro. Isso, mãe. Fui mãe nova. Uhum. Fui mãe aos 26 e 28. Beatriz nasceu prematura, de 33 semanas. Nossa. Então, foi um processo, assim, difícil. Desafio, hein? E depois, meu segundo filho veio muito próximo. Tive uma depressão muito severa. Ninguém sabia disso. Hoje eu falo. Mas tema para outras conversas. Inclusive, eu vou lançar um livro sobre maternidade, dia 9 de maio, na Casa Barô. E é justamente, ele chama Olhares. Eu escrevi esse livro em 2016. Estava guardado desde então. Mas depois eu também... É muito assunto para conversa. Muito babado. Aí depois de mãe, porque aí mãe, a gente aí desconstruiu, né? Totalmente. Aí quebrou tudo. Quando você passa pelo portal da maternidade, Não, gente, aí é uma foi. loucura.
Então, para mim, eu fiquei anos sem escrever, porque isso, para mim, é muito grave. Dentro de mim mesmo, sabe? Aí é um processo quando eu tive realmente... Porque foi depois, eu demorei uns 4 anos, assim, que meu segundo filho já tinha nascido, foi quando eu cheguei naquela depressão de que eu não sei quem eu sou. Eu não estava em pedaços, eu estava em estilhaços. Sabe? Tipo, letras soltas que não formavam palavras. Isso, para mim, não fazia sentido dentro de mim. Entendo. Mas, assim, eu agradeço. Eu levo muito a sério em tudo dar graça. E tento fazer isso o tempo todo mesmo. Eu agradeço muito, porque é naquele lugar muito escuro, profundo, deprimido, de falta de vida mesmo, que você tá tão escuro tudo, que só resta o seu reflexo naquela escuridão. E eu tive um encontro lindo, assim, eu falo místico com Maria. Eu estou juntando Maria e místico na mesma frase, licença poética. Para você entender a luz... Concordo. Você tem que conhecer a escuridão, Exatamente. Né? Não tem como. Isso. E eu trabalho com mulheres nesse sentido, desse resgate, ao longo desses anos. Agora é mais difícil eu ter essas agendas, mas trabalhei muito tempo, assim, com essas mulheres, resgatando mesmo. Então, me refiz. E a cada dia, né? Porque eu tenho uma filha de 13 e um filho de 11. Cada dia é uma nova fase, né? Realmente, literalmente, né? Então, eu também vou me desenvolvendo. Indira, mãe da Beatriz, que é Tice, o apelido, da Tice de 13 anos. Indira, mãe do Fábio, de 11 anos. Quem é essa Indira? Então, eu fico tendo essas falas dentro de mim sempre. Aí, o próximo é qual mesmo? Filósofa. Eu fiz pós em filosofia. Na pandemia também. Eu aproveitei muito para estudar muito na pandemia. Assim, eu amo. Nossa, eu estudei muito estudar. Também. Muito. Então, eu fiz aquela pós que é fantástica, da PUC do Rio Grande do Sul, que tem professores incríveis, melhores da vida. Até Marcelo Gleiser, sabe? Assim, nossa, foi incrível. Então, eu me considero filósofa e eu acho que desde sempre a filosofia está em nós, né? Na verdade. E o próximo é cientista poético? Exatamente. Eu criei um novo ramo de ciência. Ai, mas eu adoro, gente, eu adoro. Eu falei, gente, vamos criar isso. Ciência poética. Por isso que eu sou cientista poética. Muito bom. Eu estou desenvolvendo uma metodologia chamada A Poética das Relações. Inicia em Aristóteles, naquele livro dele, A Poética. Só que, claro, que vai passando por várias outras. Eu também deveria ter colocado estoica, porque eu amo estoicismo. Entendi. Sêneca, eu brinco que eu tenho 2 amores da vida, mas nenhum tá vivo. Desses, né? Sêneca, Nossa, Sêneca. Estoico, época de Cristo, maravilhoso. E Pitágoras, aí séculos antes de Cristo. Eu tenho também a paixão por Pitágoras. Ciência poética é um pouco de tudo isso. Porque como eu estudei e estudo várias áreas, é integrar realmente isso para quê? Mas para que isso? É uma pequena mudança semântica na perspectiva da sua própria narrativa de história, da sua história. Entende? Demais. É isso. Demais. Então, o que precisa, assim, sabe? Por exemplo, a TT chega com uma questão. O que precisa para ela só fazer assim? A viradinha sabe? de chave. É uma coisa sutil, mas que, né? A teoria da relatividade mostrou isso. O olhar do observador altera o fenômeno. Então, pronto, ressignificou. Mas ressignificar essa palavra na essência poética dela, não é que ficou meio batida. Ficou. Vamos resgatar, vamos ressignificar a ressignificância. Mais ou menos isso. Bom. Olha, hoje eu tava vindo pra cá e foi um babado, gente. Olha, deixei o menino, aí vindo pra cá, um motociclista do céu falou assim: moça, o seu pneu de trás aqui tá baixo. Tem uma borracharia ali. Parei na borracharia. O homem foi tirar o negócio. Então, assim, o que eu fiz? É aquele negócio. Adianta eu ficar brava, nervosa, gritar, chorar, espernear. Se eu tivesse 7 anos, né? Eu faria isso, provavelmente. Aí, o que eu fiz? Mandei mensagem para a Stephanie, que está ali. Mandei mensagem para a Indira, que está aqui. Falei, chegarei atrasada, né? E cheguei, e estamos aqui conversando. E aí, enquanto eu vinha para cá, por que eu estou contando essa história?
Meu filho, ele gosta muito de colocar, meu filho mais velho, 12 anos, gosta muito de colocar, ele é o DJ do carro. Então, aí ele fala, mãe, posso pôr uma música? Posso. Aí eu destravo o celular, ele coloca. E eu tenho uma banda muito boa que eu gosto demais de ouvir, que me acalma muito, geralmente é quando eu vou pra roça, né? Chama Hollow Coves, que é uma banda, assim, que, sabe, me traz uma conectividade com a natureza, com o meio ambiente, que é incrível. E aí, quando eu deixei os meninos, voltei pro carro e vim pra cá, a música começou a tocar. E aí eu respirei, e aí eu sentia tudo. Essa época de mindfulness, né? Eu sentia tudo. Ao mesmo tempo, agora, sem necessariamente prestar atenção em nada. Prestava atenção, claro, na direção, prestando atenção, claro, na direção, como é que eu vou dizer? Responsável, mas sentindo ao mesmo tempo tudo. A brisa, o cheiro, a música, olhava para o céu quando o sinal parava, esticava o corpo. Então, assim, um momento dessa conexão, sabe? Com tudo que está à nossa volta, né? Você tem esses momentos assim? Como é que são os seus momentos de inspiração, de desprendimento, de mindfulness, alguma coisa nesse sentido? Então, existem alguns tipos, mas tem um que não dá nem para eu explicar o que eu sinto, mas é quando eu me sinto nesse auge, nesse ápice. Talvez é quando eu atinja a pedra filosofal da minha existência. Maravilhosa! Eu também estudei alquimia. Ai, Na visão junguiana, adoro! inclusive. Nicolas Flamel, aquela Eu, coisa te, eu, toda. tenho, eu tenho até... Eu tô ouvindo muito Goiânia, Brasília. Carro, adoro dirigir. Então é um momento que eu tô sozinha, sabe? Sozinha assim, né? Com várias vozes na minha cabeça. E a poesia, ela é recebida. Então, assim, eu começo a gravar agora. Eu ligo, né? Fico gravando, porque eu tô dirigindo na estrada e tal. Tetê, o momento em que a poesia está atravessando e materializando em palavras, porque no caso essa eu estou falando, né? Ou ela é escrita. Não existe nada, não existe nenhuma sensação melhor que eu já vivenciei do que este momento, entendeu? Uhum, perfeito. E eu reparei o seguinte, quando eu comecei a gravar, né, aparecendo meu rosto, porque antes eu deixava assim, tipo, no fundo preto, porque eu só para pegar minha voz, meu olho, ele fica assim, ó. Parece que eu tô catando nas nuvens, sabe, assim, em algum lugar, as palavras. Depois eu te mostro a cena. Porque eu vendo isso acontecendo em mim mesma é muito incrível. Porque naquele momento eu não tô entendendo o que é aquilo que tá acontecendo, sabe? Só que a sensação que eu sinto física esse é o melhor momento, quando eu estou escrevendo ou falando a poesia. Agora, mais racionalmente, então vamos pro córtex pré-frontal. Também fiz Maravilhoso. neurociências. Racionalmente, eu tenho isso também. Quando eu tô muito ali, parece, sabe? Aí eu faço um negócio de sentir o dedo, mexer, Isso é eu bom. respiro fundo. Você vê que eu sou acelerada, então fôlego. Aí eu respiro, eu faço isso. Porque eu também tenho coisas que me confundem. O ambiente. Por isso que eu tinha dificuldade de ser um ser social no mundo, sabe? Assim, eu ainda tenho hoje em dia, mas eu aprendi, acho que, a me comportar melhor, assim. O lugar que tem muito estímulo sensorial, muita gente falando ao mesmo tempo. Tem hora que eu até dou uns arrepios, assim, sabe? Porque é muito estímulo para mim. Nesses momentos eu preciso de mais disso. Aí eu fico apertando minha mão, assim, tipo, sentindo meu pé, sabe? Por exemplo, se a gente tivesse aqui com um monte de gente passando, um monte de gente falando ao mesmo tempo, eu preciso desses momentos, que é bem essa técnica Sei mesmo, né? bem. De estar presente, tá tudo bem, sente cada pedacinho. Aí às vezes, no carro eu fico assim, fazendo. Eu vi já umas mulheres fazendo assim, sabe, no Instagram. Eu sei que elas falam alguma coisa, aí eu, não, tá tudo bem, tá calmo. Mas é isso. Hoje eu tenho um abafador de ruído, né? Hum, Eu tenho um transtorno bipolar. uhum, E foi descoberto tem pouco tempo, então eu lido com a depressão há muito tempo, né. sim. Uhum. Então eu não tenho raiva dela, eu não tenho eu já entendi que é assim, que eu sou dessa Ame-a. forma, eu abraço e aceito e tá tudo certo. E mesmo por exemplo, graças à medicação, eu não tenho uma crise muito forte Uhum. depressiva. O meu tipo de transtorno bipolar é o tipo 2, que é predominante,
predominantemente depressivos, Sim, né? sim. Então, eu não tenho isso. Agora, eu não estou tendo crises de depressão mais, como eu tive no ano passado. No ano passado foi um absurdo, foi horrível. Na pandemia, então, nem se fala. Foi horroroso, né? Entendo. E aí, só que eu não tinha um diagnóstico, tratava só de depressão. Aí, hoje, eu estou medicada, estou bem e tal. Só que quando eu estou dormindo menos, tomando menos água, com fome, irritada, menina, aí não dá. E estou num lugar muito barulhento, o que que eu faço? Coloco o meu fone. Sim. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu faço assim, ó, cara, é muito tranquilo, é muito maravilhoso, assim, né. E a gente se conhecer é importante, a gente saber qual é o nosso limite é importante, né. Os textos que eu escrevi, que foram mais incríveis, um dia eu te mostro alguns deles, tem vários escritos, eu estava em crise depressiva, mas é Sim. naquele âmago, aquele negócio que parece que a sua alma vai se desfacelar, sabe, o seu corpo vai. Tem uma frase que eu falo eu li em algum lugar, mas nem lembro mais. A tristeza, ela é ótima para sua criatividade, mas ela é uma péssima conselheira. Eu Péssima. falei: "Gente, mas realmente a gente é criativo na tristeza". Muito. Falei pra minha psiquiatra, falei assim: "Não tô conseguindo escrever Eu mais". preciso de tristeza. Ela falou assim: "Olha, a sua criatividade tá aí, ela não foi embora, é só você continuar fazendo". É Mas muito eu tive que interessante. passar esse processo também. É muito bom. É muito bom mesmo. Por que é muito bom, gente? Porque é a gente, cara, né, porque você fala assim: "Eu não consigo escrever, como Eu já cheguei a assim?". pensar isso. Nossa, será que se eu voltar a ficar triste, eu vou ter mais inspiração? Mas não, Não, entende? a gente É, precisa continuar fazendo, sim, escrevendo, porque uma hora sim, vai sair aquela coisa inspirada, sim, sabe? sim. Porque e não é a mesma coisa. Eu falo assim: "Gente, mas que texto de quarta série". Nada contra a quarta série, mas é porque eu tenho 43, né, gente? Aí eu escrevo uns negócios, não, isso aqui não sou eu. É a sua TT da quarta série falando com Não você. é? É É a sempre TT da você. quarta série. É TT, é verdade, é sempre verdade, é você. verdade, é Então você vai lá e fala, maravilhoso. TT quarta série, que deve ser quantos anos? 10 anos? Vamos ter uma conversa aqui. Vem cá, É, vamos pra TT de 42. mas é mais Vamos, ou menos isso. não é mais ou menos? É, sim. Me conta aqui, você tem 2 adolescentes, um Isso. pré-adolescente de 11 Isso, Fábio. e Isso. E uma Beatriz. adolescente. Isso. Como é que é essa relação com Uhum. esses adolescentes? Porque os adolescentes de hoje, eles não são os mesmos adolescentes que nós fomos. Ou seja, a época, o mundo mudou, Uhum. a época mudou, Uhum. a gente tem mais estímulo, mais conectividade, e você é muito intensa. Por exemplo, às vezes eu percebo dos meninos que, às vezes, eles querem ser tão intensos quanto eu. Sim. E aí eu falo para eles: olha, vocês não têm que ser como eu, a mamãe é assim. Uhum. Você pode ser de outra forma e você pode ser de outra, um de 7, outro de 11. E os seus? Exatamente. Essa questão da adolescência, hoje em dia, ela é muito diferente, né? A questão da adolescência. O que eu falo para os meus filhos é o seguinte: Beatriz, seja a melhor Beatriz que você puder. Você nasceu para ser Beatriz. Fantástico. Fábio, seja Fábio. E eu falo, o seu superpoder é ser você. Só que o senso de identidade ele está sendo construído nessa fase. Assim, eu já acho que tem uma estrutura mais forte dentro da gente, que é coisa espiritual mesmo. Mas o senso de identificação dessa identidade, sabe? Vai aprendendo na prática, nas relações, consigo mesmo. Eu tenho a sorte de ter filhos também artistas, muito diferentes, opostos e complementares. A Beatriz, ela é intensa como eu. E ela pinta. E ela pinta de um jeito Nossa. assim, que Ciron Franco, que é muito conhecido em Goiânia, é muito amigo do meu pai desde adolescente, jovem. Ele viu um quadro dela e falou: ela tem muito talento. Então, assim, é uma coisa que não é só a mãe coruja falando, não. E ela fala pra mim que ela sente, igual quando eu tô escrevendo, que é o melhor momento da minha vida, é quando ela tá pintando. Então, assim, lá a gente mora em Brasília, né? Eu moro numa casa, ela tem um ateliê dela, eu deixo ela pintar de tudo, Fantástico. eu deixo. Por exemplo, ela pintou o quarto dela, aí o Fábio ele é mais do desenho como eu. O Fábio é mais, assim, Hum. matemático como eu, por quê? Eu sou Capricórnio em Virgem.
e poeta. Então, já tem Amiga, eu não sei nada disso, por extremo. favor, dê aula. O que é Não, eu também não sei Capricórnio em muito, não. Virgem? Não, é mais metódico, mais matemático, pensamento Ah, racional. O tá. Virgem é muito organizado, Ah, gente, o que eu sou? entende? Eu sou escorpião, mas eu não sei. Quando você fala Capricórnio em Virgem, é o quê? Ascendente Virgem. Ah, deixa eu ver qual que é meu ascendente. Exato. Mas Mas eu não assim, sei. mas aí a minha questão poética vem para balançar isso tudo. É claro que nós somos a nossa ancestralidade. Sim, Então, concordo. assim, e nossos filhos, para os nossos filhos, nós somos a ancestralidade deles. Então, é um desafio, mas eu acho que é uma missão que Deus nos deu mesmo, entende? Eu sempre quis muito ser mãe, nunca tive dúvida disso, desde criança, assim. E eu vivi uma coisa linda com a minha filha, que era algo que eu estava assim, que sabe, eu desejava ver esse momento. Eu nunca fui aquela mãe que quer prender a criança na infância, fica bebezinho para sempre, não. Eu penso, nossa, vai ser tão bom quando eles crescerem, quando eles ficarem adolescentes. E adolescente, posso falar? Adolescente tem que estar em crise. Adolescente Não é? tem que ser problemático, entre Gente, mas você tá aspas. passando, né, de uma fase para outra. Se você vê a estrutura cerebral, o que acontece, as mudanças, surreal. se o adolescente não estiver em crise, aí também é um problema. Não pode também ser o extremo, mas também não pode ser. Fala, uai, o que está acontecendo? Porque hoje, abrindo parênteses, eu trabalho com adolescentes, faço um trabalho no Centro Social em Brasília. E, assim, os adolescentes, eles estão muito deprimidos, né? Trancados no quarto. E é incrível a quantidade de adolescentes que entram em contato comigo. Eu falo que eu tenho uns amores, assim, tipo, que entraram em contato comigo, os jovens, que escrevem, assim como eu, não compartilham com ninguém. E meu incentivo é muito esse, escrever à mão. Porque quando a gente escreve à mão, é inclusive outra parte do cérebro que está sendo trabalhada. Não é só digitando, não. Para, conversa, faça o seu diário poético. Eu falo isso para as adolescentes. Num lugar seguro, que ninguém vai ler. É só você ali. É você e quantas estiverem lá para ler. Das suas versões. E eu gosto muito, quando eu autografei seu livro, eu coloquei o horário, a data e o horário. Porque é um reencontro depois. Por exemplo, eu fiz um desenho para você também, Guita, né? Ai, tá lindo. Isso para mim já é poesia. Então foi a Indira, deste instante, desse minuto, que fez isso. Quando eu tenho um baú azul que tem tudo meu guardado, os livrinhos, cadernos, tudo. Tem uma lacuna, tá, na minha história poética. Entre os 10 e 15 anos, eu perdi todas as minhas agendas. Então, não tem. Menina, eu tenho agenda até hoje. Eu perdi tudo que estava escrito. Mas eu acho assim, foi pro universo. Tem motivo. É um reencontro. Então, assim, é muito gostoso. Aí, voltando, o que eu vivi com a minha filha esses dias que eu estava desejando viver muito, eu olhei nos olhos dela e me vi refletida. Mas ela sendo ela e eu sendo eu. Entende? O poder disso. Demais. É algo que dentro de mim, eu desejava muito viver esse momento. E aí eu falei para ela, nossa filha, chegou o momento. E eu troco ideias filosóficas assim com ela. É sensacional. Porque tem uma pureza. Ela também tem esse viés artístico muito forte dela, assim, potente. Fábio, meu filho, de 11 anos, também. Ele faz desenhos, ele faz coisas lindas. Ele está fazendo uns desenhos nos post-its lindos. Eu até falei, filho, faz vários, que a gente vai fazer um livro dos post-its desenhados por você. Então, assim, ele tem outro tipo de personalidade. O Fábio, ele tem um esclarecimento espiritual que é lindo de ver. Ele nunca duvidou, porque ele já sabe. Essa questão espiritual. Ele já sabe, desde muito pequenininho. Teve uma época que ele dormia sempre com um terço dele. Ele pedia para olhar a Bíblia para ele. Algo lindo, assim. Ele foi decorar o quarto dele. Ele escolheu 2 versículos bíblicos e escreveu ele, por ele. Que é assim, esse eu sei de cor. Ensina a criança o caminho que deve seguir, e ainda quando velho, não se desviará dele. Sim, eu entrei no quarto, estava escrito isso na cabeceira, eu fiquei olhando assim. Então, assim, ele tem essa conexão espiritual muito linda de se ver, assim, muito, muito leve, nesse sentido de que ele já sabe, ele não tem dúvidas neste lugar. Ele tem dúvidas mais científicas, vamos dizer assim. Mas nesse lugar, não. Então, é bom que traz um pouco essa calmaria na casa, né? Porque, enfim, mas é um desafio. Eu sinto que eu tenho por isso que equilíbrio dos extremos, eu dei esse nome aos 15 anos de idade.
Meus Olha. diários, eles tinham uma data, assim, eu digo, esse diário acabou, vou fazer outro. Eu não pensava em publicar, era meu. Mas ele nascia com o nome, então eu compilei todas as poesias. Aos 15 anos eu já tinha dado esse nome. E depois, acho que acaba em 2021, 2004, desculpa. De 1995 a 2004, esse aqui. Aí tem um Uhum. período do meu intercâmbio na Austrália, então você vai ver o seguinte, assim, que dentro dele, nessa parte preta, que tá escrito repartida, Tá. até essa outra parte preta, eu estava na Austrália. Tudo isso aqui é Olha! Austrália. Só que, Tetê, eu rasguei mais da metade das poesias que eu escrevi na Austrália. Um dia, sabe assim? Tipo, Um dia muito... de sabe? coisas, assim. Rasguei. E quantas pessoas me falam isso? Que rasgaram também as poesias, jogaram fora, queimaram, fizeram que... Sabe? A gente se arrepende? Vou falar que sim. Sim, a gente Mas se aí a gente arrepende. aceita. A gente se Teve um arrepende. motivo. Então, eu que dei esse nome, como se fosse esse capítulo, porque é de partida e eu, Aham. né, dá pra entender bem. E é tudo aqui. Nossa, muito legal. E aí, a primeira poesia... Eu não levei minhas poesias, tá? Eu não levei nenhum caderno pra Austrália. Eu Nada? faço uma poesia despedindo das poesias, falando que eu vou deixá-las aqui pra eu levar só páginas em branco. Eu E literalmente não levei. e por que você foi pra Austrália? Fazer intercâmbio, 16 anos. Eu sempre quis. Eu queria até ficar mais Hum. tempo, mas minha mãe não deixou muito, não. Entendeu? Então, Olha. esse livro tem muita parte da Austrália aqui, entendeu? Eu fiquei em Melbourne. Aí, a primeira poesia que eu fiz foi assim, eu entrei no quarto lá da minha host family, e meu quarto foi incrível, minha experiência foi maravilhosa. A família era incrível, era um quarto mais afastado, assim. E aí era de vidro, e atrás tinha um jardim de inverno, só que ele tava meio todo seco. Aí, por isso que... Tá vendo? Essa foi Olha a primeira poesia que só. nasceu na Austrália. Ela vai e coloca: "E o chão que brotou a vida foi o mesmo lugar que acolheu a morte". Eita Indira, laia. 16 anos, entende? Então, assim, nessa Gente, época, essa mulher. Indira aqui, ela não conseguia ter muitos amigos, assim, eu não conseguia. Eu fiz o UNB, certo? Passei em 2003 em administração de empresas, mudei para a UNB. Eu nunca fui num churrasco de faculdade, nunca fui nada, nada, nada. Eu ficava quietinha no meu canto. Aí o que eu falo, né? Se eu não fosse bonita, ninguém nem ia me ver. Que aí os meninos ficavam mandando os bilhetinhos assim. Eu falo, ai, não me vê, não me olha. Essa aqui, essa é uma crise para mim. Parece que não, mas era. Mas eu sei, Era imagino, crise. Até o imagino. fato, assim, gente, mas vou falar aqui rasgado. Branca, alta, magra, bonita, né? Assim, uma situação social boa. Eu achava que eu não tinha o direito a sofrer, sabe? Assim, tipo, o lugar da minha depressão foi muito esse também. Assim como Entende? você, muitos outros pensam dessa forma, Aí eu né. assisti na pós-filosofia, ouvindo, que era online, um dos professores, agora eu não vou lembrar qual exatamente era, falou uma coisa que me libertou um pouco, assim, disso. Porque ele falou que teve uma época que o perfil psicológico da mulher que mais sofria depressão era realmente a mulher que tinha a herança, né, tanto muito de escravidão, da família, de baixa renda. Era outro perfil. E que hoje, na nossa sociedade, é justamente a mulher estudada, branca, sabe assim? Aí ele foi Uhum. falando, eu falei, gente, nossa, eu posso ter depressão então mesmo, sabe? E por que não poderia? Mas entende que são Entendo coisas que prendem a perfeitamente. gente num lugar que me gerava muito esses conflitos. Por isso que eu falo, eu tinha dificuldades sociais, assim, E tem reais. assim, por exemplo, você fala que é cristã, você é católica, evangélica? Então, eu fui criada, e muito bem criada, numa família, primeiro evangélica, meu pai depois migrou para presbiteriana. Meu pai tem um Aham. conhecimento teológico incrível. Eu não sei nem, ele já deve ter lido a Bíblia várias vezes. E eu senti que eu tive esse fundamento teológico muito bom, assim, para mim. Quando eu tive aquele encontro místico com Maria, eu me considerei católica. Tive uma conversão católica no meu coração. É, e eu estudo várias outras áreas. Por que eu falo cristã? Para mim, o cristianismo é uma faculdade, que nele tem Uhum. várias matérias. Aham. Tem gente que só vai querer ficar em uma, não vai querer ficar em outras. Muito boa. Então assim, é isso. Então, assim, eu fiz essas matérias, porque para mim é cristã, é nesse sentido, nessa orientação. Mas, por exemplo,
Eu até assisti, eu tava ouvindo a entrevista que você fez da Taróloga, eu acho. Taróloga, É isso. E um dia me perguntaram sobre esse negócio, até dos astros, o que isso influencia, tipo, do signo. Ah, Indira, por que o ponto, quando eu nasci, as estrelas onde está vai influenciar? Energia, vibração, aí você vai para a física quântica. Eu estudo física quântica. Então, quando você chega na física quântica, você entende que é tudo. Então, assim, eu nem rotulo tanto, mas eu digo, eu vou, por exemplo, eu fui numa igreja evangélica com uma amiga minha, a Gegé Teixeira, maravilhosa, e era assim, era um lugar gigante, tipo um show de rock. Então, eu fui preparada para isso. Eu fui preparada para este lugar. E quando eu vou numa missa, eu vou preparada para outro encontro, algo mais de maravilhar-se. Então, assim, eu não. Por isso que eu falei cristã. Muito interessante. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque, por exemplo, eu sou espírita e kardecista. Eu comecei a me enveredar agora. Estou me iniciando nesse estudo. Porque acho interessantíssimo. É interessante, é interessante. E aí, muita coisa que você fala é muito daquilo que a gente vê. Que a gente, assim, então, quando você diz, eu fico aqui pensando, gente, será que ela não é nenhuma encarnação de um poeta? Ou de uma poeta? Sabe o que já de me antigamente? mandaram? Deixa eu te falar. Ai, meu Deus do céu, me conta. Revelações. Da Clarice Lispector, já me mandaram. E deixa eu te falar... não, por favor, sou fã de Clarice. Me rouba. A Clarice me... Eu não leio Clarice. Clarice me rouba. Eu me sinto roubada. Como assim você não lê a Clarice? Nossa, eu vou falar aqui um negócio assim, porque a Olha, Clarice... Não, tem as cartas da Clarice, amiga. Deixa eu explicar porque tem... Eu já li livros, claro. Mas assim, eu falo que não leio, que ela me rouba. Tetê, quando eu leio Clarice, é como se ela tivesse roubado de mim, né, entre aspas. Algo que eu escreveria. Só que ela já escreveu, aí eu não posso mais escrever. Aí quando eu era... eu comecei a ler recentemente. Incentivo, tá? Jovens, a leitura, por favor. O cérebro está em formação neurológica. Leem livros. Eu não lia livro. E eu falava bem assim. Eu pego um livro de outro. Eu só fazia assim. Eu li um livro inteiro na Austrália, que é aquele Mais Platão, Menos Prozac. Esse eu li todinho várias vezes. Alguns eu leio várias vezes, mas enfim, geralmente... Eu pego, eu abro assim, sinto um pouco a energia. Por exemplo, quando eu quero viajar com Jung, com Sêneca, eu levo os livros na mala. Para mim, eu tô levando eles comigo. Esses trem, assim. Eu falava desse jeito. E poesia eu não lia também. Jovem, tá? Agora eu leio. Eu falava para não me contaminar. Seu pensamento e tal. Mas sabe uma coisa que eu me apaixonei pela Clarice? E foi antes de ler, a primeira coisa que eu li dela, eu comprei, estava rolando um saldão da Amazon, e ela tem 3 grandes livros. Uhum. Todos os contos, todas as cartas, todos os não sei o quê. Uhum. Aí eu comecei com todas as cartas. Olha só. Todas as cartas é um livro muito interessante, porque ela é a Clarice mandando carta para a irmã. Então é muito pessoal, né? É muito ela. Você fala, meu Deus, como a Clarice? Ela se sentia assim, insegura em relação ao que ela escrevia. É porque eu mandei uma carta pro fulano de tal, e aí o fulano de bem tal. Legal, então. Aí o fulano de tal não me respondeu. Um relacionamento com ela mais interessante. Será que ele não gostou? E não sei o quê, não sei o quê. E ela casou com um diplomata e morou muito tempo fora. E aí, assim, ela tentando saber como é que estava a irmã e não sei o quê. E aí teve uma época que ela ficou aqui. E você fala, meu Deus, ela é gente. Ela é humana. Gente, cacete. Tem uma frase dela que eu costumo falar. Viu? Mas você entendeu esse roubar entre asas? É muito, eu entendi perfeitamente. No lugar de honra. Mas é porque... Pra mim é muito estranho, porque é muito identificado. Mas pra mim também. Às vezes eu escrevo essas coisas, eu escrevo, às vezes eu leio ela, Simone de Beauvoir tem algumas coisas que eu leio também. Sim. E aí eu leio e falo assim, meu Deus, elas me conhecem, sabe? Então é muito surreal. E foi lindo que você falou isso pra mim. Então, assim, eu entendo, você escreve coisas que eu também senti. Existe muito essa identificação, mas eu não sinto... Desse jeito que eu sinto com ela, eu não sinto com nenhuma outra pessoa. Então, tem alguma coisa. Não, mas todas as cartas é ótimo. Uma frase que eu falo muito dela é aquela que fala assim, como é que é? Eu nem sempre sou triste, mas hoje eu tô cansada. Eu acho que...
Mas é Ah, mas é uma coisa... eu não sou Mas é tão isso. triste assim, é que hoje eu tô cansada. É. Eu acho que a frase é mais ou menos essa. E ela era muito animada, sabe, para algumas coisas. Então ela fala: ah, tô aqui em tal lugar com o Maurice. Acho que era o nome dele, era esse. E aí eu comprei não sei o quê. E agora as jovens desse momento estão usando umas sandalinhas que eu não acho Não, esse é bem nananã. legal. Esse Sabe? é legal. Mandando para a irmã. E aí ela trocou cartas, eu não vou lembrar agora de cabeça, com inclusive escritores da época dela. E você fala: meu Deus do céu, como uma mulher dessa sabe? E mostra muito o que a gente sofre, né? Sim. Eu acho que assim, um homem ele tem mais probabilidade de se achar. Ah, porque eu sou o cara, porque eu sou escritor, porque não sei o quê, porque não, do que uma mulher. Sim. A mulher se questiona mais. É todo um sistema, todo um emaranhado sistêmico que faz a gente já nascer com essa estrutura dentro de nós, das mulheres, entende? Porque será que eu sou bom o suficiente? Será que isso, tá bom perfeito, o suficiente? exatamente. E aí se Síndrome da você, impostora, sabe? exatamente, E é um negócio tão complicado, e de repente para você que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, né? Vamos começar a repensar isso. Ai, Jesus, já estamos caminhando para o fim do nosso papo. A Sara Moraes está ali para a gente conversar um pouquinho. E aí eu quero saber uma outra questão que eu vi aqui no seu Instagram. O meu ascendente é Gêmeos. Olha só. O que é isso? Não, eu também não sou tão especialista assim, não. Eu acho que existe uma dualidade ali, mas enfim. Uau! Que seria a minha dualidade? Eu faria uma análise sua sem teoria, mas uma minha, que é poética. Depois eu te mando. Então pronto. Tem um vídeo que você fez. Nossa, essa aqui, ó. Esse tem você tá muito Clarice aqui, tá? Desculpa. Você tá muito Clarice aí. Mas vamos lá. Eu peguei aqui um vídeo, tem um vídeo aqui que você tá falando que você tinha o cabelo de Rapunzel. E que, de vez em quando, é bom a gente cortar e aparar, né? E eu me identifiquei muito porque, assim, eu já tive cabelo grande, sim, mas não é nem por isso. A minha questão é a dos cabelos brancos. Então, por exemplo... Justo. Né? Por muito tempo eu pintei, né? Já usei da cor que você está usando, já usei mais vermelhão, já usei de diferentes cores. E aí, quando eu resolvi deixar os meus cabelos brancos, um monte de gente criticou. Sim. Né? E quando você usou aquela maquininha, foi muito interessante, porque quem cortava o meu cabelo era eu. Olha né? só. Então, eu cortava o cabelo com uma daquelas tesouras de picotar, gente. Então, eu fazia... Eu faço isso ainda, os é cortes. real. Então você vai saber. Então, eu fazia os cortes, aquela coisa assim, e pronto, né? E aí, agora, né? O meu cônjuge raspa aqui o undercut, né? E eu deixo assim. Nossa, é muito maravilhoso. Não, sem falar que adoro. No calorão, na menopausa, é maravilhoso, tá? Às vezes eu tô assim, suando bicas, né? Só prende. Faço um trocinho aqui e tá tudo certo, ó. Viu como você é poeta? Aqui. O quê? Olha o que você fez no seu cabelo. Poesia. Poesia. Tá vendo? Agora eu tô vendo tudo em poesia, tá? Tudo é poesia na minha vida agora. Quem convive comigo passa a ver tudo em poesia. Vou ver tudo em poesia. E essa história de você cortar o cabelo e de você falar dessas aparas, desses retoques, como é que é isso? Então, esse processo do cabelo... Eu achei muito interessante você contar. Eu já vivi ele 2 vezes, mas eu nunca tinha cortado tão curto assim. De deixar ele grande, aí quando eu penso, vou deixar crescer mais um pouco que eu dou o cabelo. Então, eu já doei 2 vezes. Ou seja, para fazer as perucas, pra né? fazer as perucas. Muito então, legal. Eu estou espalhando o cabelo, né? 2 pessoas ou até mais estão usando uma peruca que você, com os seus cabelos, perfeito. Que você doou. Isso. Então, maravilhoso. Mim, isso é o principal, assim. Agora, a questão da liberdade, só vivendo pra saber, não é? Você já rapou a cabeça? Então, não. Mas eu cheguei bem curtinho, assim. Agora, raspar. Rapaz, mas eu já. Mas
tenho coragem. Eu acho que em algum Raspei momento, um talvez. dia, raspei uma vez, eu tenho que achar essa foto. Mas raspei, aí minha amiga falou assim: vou achar que você é a Britney Spears, você surtou que nem ela. Eu falei, vai que eu tô surtada, né? Não vamos brincar, né? Porque realmente a Britney, né? Britney naquela época não tava fácil pra ela, gente. Olha que Não, e vida. as pessoas realmente, elas têm esse preconceito. Quando eu fui ao salão cortar, então eu tava com cabelão, primeiro eu cortei aqui, eu até queria mais curto. A cabeleireira, ela olhou assim pra mim, que tava a pandemia, eu usava máscara, né? Ela ficou, não, mas por que você vai cortar o cabelo? Você brigou com o namorado? Tipo assim, acho que ela achou que eu era mais nova. Meu Deus. Tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Você tá triste? Eu falei, não, eu tô feliz, eu quero cortar o cabelo. Ela, Eu tô aí feliz. ela, não, deixa eu falar. Aí ela me olhou de cima e baixo, eu de máscara, ela, peraí, tira a máscara. Aí quando eu tirei ela, vai ficar bonita. Não Aí eu só entendi, posso cortar. Eu vivi isso, aí eu, oi, eu tipo te assim, perguntei. não, que ela disse assim, não, você vai ficar bonita de cabelo curto. Como se o cabelo tivesse alguma coisa. Aí eu falei, gente, eu conto essa história porque eu acho muito, Vai sei ficar lá. bonita. Ela, vai ficar bonita. Tipo assim, tá bom, você pode cortar o cabelo, tá liberado. Eu deixo você cortar seu cabelo. O cabelo é seu. Ela tava sofrendo mais do que eu, pra falar a verdade. Não, aí depois ela me explicou a história, que ela disse que havia na semana anterior cortado o cabelo curto. E depois o noivo da menina foi lá brigar com ela. Então, assim, ela tinha causa, tipo assim. Ela já tinha Entendi. vivido Tudo tem um aquilo, contexto, então. exato. Tem esse Porque assim, contexto. eu fiquei conversando, né? Sou dessa que conversa pouco. Aí ela me contou, ela falou, não, então, agora eu pergunto pra todo mundo, por isso, por aquilo. Ai, Acredita? gente, e eu aqui julgando a menina. Que coisa horrorosa. Mas assim, o noivo, ele também tem algo por trás dele. Também. Entendeu? E outra, o cabelo não era da noiva? Mas ele ter esse comportamento, existe algo sistêmico por Com trás certeza, dele. Então, com nunca é só ele certeza. falando ali, né? Exatamente. Com certeza. São muitas vozes falando ali por causa daquele cabelo. E quando eu né? gravei o vídeo, foi assim, eu falo numa gravada só, nem sei como é que fala o termo técnico. Eu ligo a câmera e é de uma vez, tipo assim. Às vezes eu edito só para tirar as lacunas, por exemplo, quando eu tô fazendo a poesia, aí às vezes eu tô pensando assim e eu corto, só que eu não gravo vários. Então esse eu gravei. Esses que você fala, a poesia, é de cabeça? Não, Tô inspirada, deixa eu te falar. vou gravar. É nascendo a poesia, no momento do nascendo? Eu nunca ouvi a poesia. Gente, tem vários vídeos dela não, recitando poesia. os que eu estou lendo, eu mostro que eu estou lendo, né? Não, os que eu tô falando, tipo, no carro, é recebendo a poesia. Gente, é sério, ela fala um monte que não tá lendo nada, aqui, ó. Não, a mãozinha, poesia está nascendo. Nada. E aí ela vai e fala, você fala, nossa. Uma amiga minha que me falou, por que você não grava esse processo? Porque eu gravava só a voz, entendeu? Recebendo a poesia no carro. Aí, então, agora eu gravo meu rosto, então, alguns... E de verdade, tipo assim, eu não editei nada ali, eu não mudei nenhuma palavra de lugar. Eu corto, porque às vezes, tem vezes que eu fico assim, tipo, uns 10 segundos assim, e tem o tempo, né, pra postar. Então, às vezes, eu só acelero esses hiatos. Nossa, é uma coisa fantástica. E deixa eu te fazer aqui uma das últimas perguntas. Não, gente, a gente ficava aqui 10 horas bonito. Não, a gente gravaria um programa entendeu? Vários dias. Você faz parte da UB Goiás. União Brasileira de Escritores. Seção Goiás. Seção Goiás. Como é que tá essa União Brasileira de Escritores, assim? Porque, primeiro, às vezes a gente acha que não tem aqui em Goiânia. Segundo, a gente muitas vezes não sabe muito do que acontece lá. Sim. Como é que é isso? Como é que tá? Então, quais os desafios para fazer parte de uma União Brasileira Seccional Goiás, digamos assim, de escritores? Sim. Então, lá são membros, né, integrantes. Eu comecei mais ativamente final do ano passado. E até o Ademir Luiz, que é o presidente da UB, inclusive membro da Academia Goiana de Letras, nosso incrível presidente da UB, me convidou para fazer parte da chapa dele, para o próximo mandato dele. E eu estarei na parte cultural e social. Então, assim, o que eu sinto hoje, tá? Existiu essa lacuna até pela pandemia. A gente sabe como a cultura sofreu danos, talvez irreparáveis, porque eu acho que hoje modificou o jeito que é, de forma, entendeu? Readaptou. Tá voltando mais agora.
E eu sinto que a UB está nesse momento também de iniciar, já iniciou com o Ademir. Ele tem uma cabeça maravilhosa. Ele, inclusive, escreveu o prefácio do meu livro. Ele intitulou A Poesia Quântica de Indira. Quando eu li, eu falei, gente, ele leu minha alma aqui. Eu achei incrível. Eu tenho uma conexão muito legal com ele, assim. Trabalhar mais próximo, dentro da UB, está me animando muito, nesse sentido de resgatar a UB e a cultura com as pessoas, sabe, assim, com essa questão que você falou, tem gente que não sabe, realmente, muita gente não sabe. O Ademir falou esses dias naquele evento da Excêntrica, a feira da Larissa Mundim, que a cultura perdeu a classe média. E foi sensacional o que ele falou, deve até ter gravado a parte que ele falou, e de fato, acho que sim, sabe? Então, sinto que estamos num momento incrível e o lançamento do meu livro lá na UB virou evento. É justamente para mostrar para as pessoas, olha só, tem arte, tem poesia, sabe? Tudo tem um propósito, porque eu acredito muito nisso. Então, se a gente passou por uma pandemia, por essas questões, e até para mudar a pauta das conversas, né? E mais para o positivo. Tem que Como mudar. É que a gente equilibra os extremos se a pauta está muito nas coisas negativas? Uhum. Então, assim, meu trabalho, espero contribuir para a UB, assim, para sempre, eu até falo para a Ana e para a Carol, que trabalham lá também. Eu me sinto muito em casa. Como é que uma pessoa participa da UB? Por exemplo, vamos supor, alguém que nos assiste, que nos ouve nesse momento, tem um livro, quer publicar esse livro. Qual o caminho? Então, eu acho que o primeiro passo para essa pessoa começar é ir lá fisicamente e sentir o que é aquilo. Boa. Vá até a UB. A partir de então, começa o relacionamento, entendeu? Cria-se a energia e a conexão. É o meu ponto de vista. Agora, em termos, assim, administrativos, existe uma anuidade e alguns parâmetros. Eu fui aceita na UB sem ter livro publicado. Por quê? Porque eu tinha já muita questão da rede social. Então, é como se eu tivesse livros online, vamos dizer assim, publicados, entendeu? Entendi. Então, assim, mas para mim é isso. Vá presencialmente até a sede da UB. Ali no setor central, na Rua 21. Legal. E qual é o caminho, o passo a passo para publicar o livro? Então, aí varia muito de caso a caso, sabe? Hoje tem os digitais, né? Vale a pena? Então, é isso que eu te falo. Depende, eu acho que depende tanto da energia da pessoa empenhada naquilo, que é mais ou menos, até aquela fala, você apresenta para Deus o quê? Esse é o meu o quê? O como, ele vai, é uma sincronicidade de relações, de pessoas, de conexões, de escolhas. Então, assim, cada caso é um realmente, assim. Tem, por exemplo, vou participar de um evento que mulheres publicaram, assim, 50 livros, sabe? Foi só para ela, para a família. Então, assim, é muito particular essa questão. Por isso que o principal, e é o que eu acho que a gente tem que resgatar, é esse relacionamento com a UB, sabe? Ou com pessoas de outras áreas da cultura. É não achar que é só para você usufruir em algum momento, sabe? Faça parte disso também, dessa conexão, entendeu? Importante. Então, meu conselho seria esse, na verdade. Gente, a gente ouviu o conselho e vai rolar, né? Vamos publicar? Olha, a gente está chegando no fim do programa, mas antes de eu ler aqui, nós vamos fazer um negocinho. 2 palavras só. Você lembra da dedonha? Sim. Que a gente brinca? Sim. Então, nós vamos falar, eu vou falar já, a gente faz assim, ou você pode colocar a quantidade de dedos que você quiser, a gente vai ver qual é a letra que vai sair, né? E você vai falar uma palavra que te inspira e por quê, tá? Tá bom, beleza. 1, 2, 3 e já. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jornada. Gente, a mulher é boa no babado, gente. Não pensei nessa, não. Eu tava pensando assim, gente, J. Mas eu posso contar um segredo que não será mais segredo? Vem uma inspiração, assim, visual pra mim. Eu vi, tipo, um caminho, uma trilha. Você é médium, mulher. Eu vejo aqui, aí vem a palavra jornada. Jornada. Por que é importante a jornada? Jornada. Jogo-me na jornada. Nada. É que com ela eu sou. Com ela me faço.
Não preciso nem saber onde estou. Não tem aquele velho ditado, o caminho se faz ao caminhar, então jogo-me nessa jornada. Gente, a mulher fez isso agora. Assim, ó, de negócio. Entendeu? Ainda bem que tá gravado, que eu não sei repetir, não. Não, depois você vai e recorta assim, marca a gente, tá tudo certo. Meu Deus. Você viu como é que é a poesia? Maravilhoso. Mas Tem que treinar quando eu vou muito. falando... Não, você é TT. Eu não sei ser TT. Não, é realmente. Realmente. Seu Mais uma. superpoder Mais uma. é ser TT. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Já! A, B, C, D, E, F, G. Nossa, veio Goiás na minha cabeça. Ah, então, por que Eu ia Goiás brigar. É porque às vezes importante? eu falo Goiás, mas assim, porque eu achei que teria que ser algo. Goiás. Goiás é importante para você, então? Claro, demais. Sabe o que um dia eu percebi? Que nós somos o coração do pulmão do mundo. Goiás é o coração, Brasil é o pulmão do mundo. Não tem essa fala? Tem isso. No coração do pulmão. Então, isso pra mim eu acho muito forte. Sabe? Porque se você atenta-se ao mundo, à natureza, e percebe o suspiro, o primeiro suspiro de vida, pra mim ali é aquele momento, né? Quando nasceu. Criança suspira e chora. Pela primeira vez, você se materializou nesse mundo. E isso na minha vida aconteceu em Goiás, né? Então, isso pra mim é muito forte, é muito poderoso mesmo, assim. Eu honro muito essa história, muito mesmo. Ainda bem que são elas, né? Porque só vem mulher aqui. Na verdade, só veio um homem, que foi o Rony. Elas que têm que falar, porque eu sou péssima nesse negócio de lembrar a palavra. Gelo, né? Então, enfim, vamos lá. Nós vamos finalizar, mas antes eu quero agradecer a sua presença aqui, Indira, porque eu vou finalizar com um poema seu, tá? Eu quero te agradecer. Obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo lançamento da semana passada. Eu não pude ir, mas você estava lá comigo. Ah, em espírito e pensamento eu tava, tá? Gente, muito sucesso. Eu já disse que te amo hoje, Tetê, eu já disse que te amo hoje. Ah, não, gente, que lindo! Não, ainda não, fala agora. Eu te amo, Tetê. Ai, meu Deus. E que a cada nova DR, como é que é? Renasçam poesias. Muito palavras bem, e poesias. Que a cada nova DR renasçam palavras e poesias. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Fala suas redes sociais, como as pessoas podem conversar com você. Então, @será que tem que ser assim? Isso foi uma pergunta, eu acordei um dia com essa pergunta. E será virou que tem que ser assim? Aí, será que tem que ser assim? Te contar um negócio. Em 2021, na noite do dia 18 de abril, meu lançamento foi 18 de abril, eu tive um sonho. Um anjo falou pra mim, nunca tinha tido rede social, assim, aquela coisa, nem sei usar. No sonho, um anjo falou pra mim, abra a rede social, será que tem que ser assim? De verdade, foi isso o sonho mesmo. Eu abri, de madrugada eu escrevi uma poesia das mulheres. Muitas mulheres sofrem, muitas mulheres se deixam para trás, não se reconhecem, aí tem a poesia das mulheres. Escrevi a poesia das mulheres e fiz meu @ será que tem que ser assim? E acordei no outro dia, do dia 19 de abril. E eu falei assim, gente, eu abri o Instagram aqui, fiz tudo sozinha até hoje. Então foi realmente uma coisa de sonho, assim. E em 2016, eu tinha escrito uma poesia que ela terminava assim, ó. Foi um momento que eu fiquei muitos anos sem escrever, e eu voltei a escrever, um dia muito impactante para mim. Aí terminava a poesia assim, 19 de abril, e tudo mais virou poesia. Indira. Olha, vai ter que voltar pra gente falar mais do próximo livro. E qual é a poesia que será lida? Naquele terreno alegre, eles plantam margaridas e semeiam a vida. No terreno onde crianças brincam e se divertem. No terreno onde a tristeza é estranha e a alegria é a principal convidada. A natureza cresce e se expande naquele terreno onde a alegria não tem fim. Indira Camargo Hasse. Qual que é a data desse poema? 13/11/95. Aos 10 anos de idade.
Aos 10 anos, essa pessoa já escrevia dessa forma. É isso, gente. Obrigada. Tudo de lindo até segunda que vem. E vamos espalhar poesias. Vamos espalhar.